E o Botafogo sofre sua primeira derrota após 9 jogos de invencibilidade. O time ontem jogou mal e o time já vem na sequência de 2 jogos que não vem jogando bem. E veja a reportagem da mídia aí falando sobre o Botafogo, sobre o desempenho do Botafogo no campeonato. E é isso aí, antes de tudo, se inscreve aí no canal, já deixa aquele like para fortalecer a gente, aperte o sininho das notificações e vamos ao vídeo. Vamos começar falando desse Criciúma vencendo o Botafogo. Botafogo lá em cima nessa briga, claro, pelo título do Brasileirão. E o Criciúma recebeu o Botafogo lá em Criciúma, lá em Santa Catarina, e ganhou essa partida. O que faz com que o Botafogo, André Dom, tenha, na verdade, aí mais um degrau a percorrer nessa caminhada pelo título. Aliás, não é fácil jogar lá em Criciúma também, né? Diga-se de passagem. Tanto que o Criciúma hoje tem o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, chegando a 15 gols. E lembrando que só tem 9 jogos ainda. Tem um a menos que o Botafogo, tem gente com 11, enfim. Mas apesar do Criciúma, a gente tem que falar muito bem, a entrega desse time sem a bola foi muito comprometido, muito organizado para neutralizar o Botafogo. Então, faço questão de destacar o mérito do Criciúma, que tem feito um grande início de Campeonato Brasileiro, mas também tem outro lado. E o Botafogo, mais uma vez, foi mal. Só 10 finalizações, 8 contra o Atlético Paranaense. Já merecia ter perdido o jogo com o Atlético Paranaense e quase não perdeu esse jogo, que o gol sai no final. Por quê? Porque na bola aérea, bola parada do Botafogo tem sido muito forte, né? Chegou hoje ao 7º gol de escanteio. Só para ter uma comparação, o Palmeiras foi o time que mais fez gols de escanteio no Brasileirão passado. Foram 10, o Botafogo já tem 7. Ele tem 7 gols de bola de escanteio, ninguém passa de 3. Então tem sido um trunfo da comissão técnica do Arthur Jorge, e isso quase evitou uma nova derrota e quase deu uma maquiada em mais uma atuação abaixo. Contra o Atlético Paranaense, acho que teve também muito mais mérito do adversário. Hoje, embora tenha tido mérito do Criciúma, se organizou bem sem a bola, explorou bem o lado do campo, o Barreto que fez o gol também defensivamente ajudando muito, mas o Botafogo deixou a desejar, produziu muito pouco. No intervalo tem a entrada do Eduardo, né, na vaga do Luiz Henrique, tentou ser um time um pouco mais criativo por dentro, mais técnico ali, não tendo tanto a força pelo lado do campo, mas a tentativa não deu certo. Então acho que foi uma derrota merecida, a meu ver, o Criciúma fez por merecer, e ainda que o trabalho ainda do Arthur Jorge seja muito bom, de uma forma geral, acho que o Botafogo ainda é time para brigar por todas as competições, é inevitável a gente apontar que é um momento de oscilação do time na temporada. É isso, né? O Botafogo, que é o terceiro colocado nesse momento, mas pode ser ultrapassado, como tem esse jogo já feito, pode ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense ou o Bahia, que ainda vão fazer os seus jogos aí. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente tá vendo os melhores momentos dessa partida, daqui a pouco eu quero ouvir Mariana Pereira e Léo Bertozzi também a respeito desse Botafogo, que acabou sendo derrotado pelo Criciúma lá em Santa Catarina, mas a Roberta Barroso vai chegar com a gente por aqui para trazer informações a respeito desse placar, que, claro, decepciona demais o torcedor botafoguense, mas também com essas luzes, com esse céu que está fazendo em Santa Catarina, Roberta, festa para o torcedor do Criciúma também, né? Seja bem-vinda, Rô. Tudo bem, Luciano? Beijo pra você, pra todos os amigos do ESPN FC, também pro fã de esporte. É isso, muita festa, a torcida do Criciúma até agora cantando, vibrando com esse resultado aqui no Heriberto Rios. A torcida do Botafogo, claro, ali calada, esperando, porque só pode deixar o estádio uma hora depois. Então, os botafoguenses decepcionados com esse resultado. O Botafogo cai na tabela de classificação, pode perder ainda mais posições. E já o Criciúma chega a 12 pontos, está a 5 agora pontos da zona de rebaixamento, ainda tem 2 jogos a menos. O Criciúma, então, que acaba com uma invencibilidade do Botafogo de 9 partidas, somando todas as competições. O Botafogo até começou melhor esse jogo, com mais intensidade, posse de bola, só que foi o Criciúma que abriu o placar com Barreto de cabeça. O Criciúma ainda teve um gol anulado no primeiro tempo de Mateuzinho, o VAR intercedeu por falta ali no início da jogada. O Botafogo até no finalzinho do primeiro tempo pressionou, mas não levou tanto perigo. Na segunda etapa, o Arthur Jorge mexeu no time, lembrando que ele poupou o Damian Soares por conta de desgaste, pensando nos jogos ao decorrer da semana, porque tem o Bragantino no meio da semana, quarta-feira, e no final de semana o clássico com o Vasco. Então o Damian Soares entrou na segunda etapa, o Lucas Halter também e o Eduardo. E o gol do Botafogo de empate foi justamente com o Halter de cabeça. Só que o Criciúma continuou ali rondando a área e conseguiu marcar ali aos 40 e poucos minutos já
e aí venceu essa partida. O Criciúma, então, na frente, um resultado positivo, agora vem de 2 vitórias. A gente também destaca aqui o Bolassi, que é um jogador congolês, ele em cada jogada estava mortal por aqui, acabou sendo substituído no segundo tempo, mas dançou, ele fez a festa, ele que é conhecido também como o jogador alegria da torcida do Criciúma, e é isso que ele demonstrou dentro de campo também. Então é isso. Torcida do Criciúma ainda cantando muito aqui no Heriberto Rios, e a do Botafogo decepcionada com esse resultado. Tem o Bragantino, só pra gente reforçar, na quarta-feira, no final de semana, o clássico com o Vasco. Já o Criciúma, na quinta-feira, joga fora de casa contra o São Paulo. Luciano. Tá certo, Roberta, um beijo pra você, ótimo trabalho aí, tá certo, uma festa e tanto lá, luzes e tudo mais. Vamos para os números dessa partida, então, vitória do Criciúma, 2-1 para cima do Botafogo. A gente coloca os números dessa partida que acabou agora e a gente fala um pouquinho mais a respeito desse Criciúma e desse Botafogo. Olha só, a posse de bola ficou pro lado da equipe carioca, com 61,5%, mais quem finalizou, mais foi a equipe catarinense, com 16 oportunidades, sendo 4 certas. 3 grandes chances para cada lado, 19 ações na área rival pro Criciúma e 2 gols anulados aí. A gente viu, inclusive, um no finalzinho da partida. O Botafogo, como a Roberta disse, não perdia há 9 jogos. Tá aí. Ô Mari, não perdia há 9 jogos. Perdeu e ainda tem 2 gols anulados ali do Criciúma, como a gente viu. Pois é, exatamente. Boa tarde, Lucas. Boa noite. Boa noite já. Tá bom. Boa noite, então. Primeiro que, falando do Criciúma, é muito interessante de acompanhar o campeonato do Criciúma, né, dessa temporada de volta à Série A1 depois de muito tempo, porque ele faz um jogo muito competitivo contra o Palmeiras, né, o gol do Lázaro sai ali no finzinho que dá a vitória para o Palmeiras, ele chega a ficar à frente do Bahia com 2-0, e aí depois cede o empate contra o Atlético Goianiense, é um primeiro tempo mais ou menos, volta no segundo tempo com muita intensidade, só que entre essas partidas, sofre uma goleada absurda para o Cuiabá. Então, assim, como oscila e tem essa capacidade de oscilar dentro do próprio jogo, hoje fez um jogo muito inteligente. Muito inteligente, o Botafogo forçou muito por dentro, o Criciúma se fechou muito bem. Era interessante porque era uma linha de 5 atrás, mas não era uma linha que afundava. Era uma linha que jogava com muita inteligência avançada ali, quase que tirando o Botafogo para fora da sua área, não deixando o Botafogo entrar ali. Então, o Tiquinho precisava sair toda hora, todos os atacantes do Botafogo muito para trás da área, porque senão eles estariam em impedimento, né? Impedidos, porque o Criciúma foi muito inteligente nessa marcação. E esse Botafogo, do Arthur Jorge, ele tem algumas virtudes, mais virtudes inclusive do que o Botafogo do ano passado, que tinha quase que uma maneira única de jogar, de atacar. Uma dessas virtudes é o jogo físico. Só que hoje nem assim. O Criciúma fez um jogo muito inteligente, inclusive no corpo, forçou erros do Botafogo. O segundo gol dessa maneira, né? Romero erra uma bola ali, o Botafogo cansou em um determinado momento. Então foi uma vitória muito grande do Criciúma. Agora, pior jogo do Arthur Jorge, talvez? Talvez, porque, assim, né? Porque essa é a dúvida. Assim, é que foi um ótimo jogo do Criciúma, né? Eu não sei, porque o jogo do meio da semana com o Atlético Paranaense, por ser em casa, ele foi talvez mais decepcionante, porque eu nunca tinha visto o Botafogo assim, nesses últimos meses, ser tão dominado dentro da sua casa. Porque eu entendo sofrer contra o Criciúma. Eu concordo muito com a Mari, assim, o Criciúma não tinha vencido em casa ainda, mas o nível de atuação sugeria que podia. Era até estranho o Criciúma não ter, por ser um time que tem o fator campo, sempre teve um fator campo muito forte, não ter vencido ainda em casa. O que me impressionou hoje foi a dificuldade do Botafogo de sair da pressão. Tem esse mérito, como o Donk destacou, que assim, hoje você viu um Bolassi, um Éder, e o Éder não é mais um garoto, mas assim, o Éder é um ídolo, né? Um cara que sente muito essa camisa, sente muito positivamente essa camisa. Então você via essa entrega do Criciúma para pressionar o Botafogo, e isso dificultou muito o Botafogo de sair de trás. O que me preocupa do Botafogo é 2 jogos em que a criação com bola rolando, ela foi quase inexistente. Então que bom que tem a bola parada e que bom que é uma virtude. Que bom que a bola parada por 2 vezes salvou. Hoje não salvou porque perdeu, mas no meio da semana foi o que salvou ali com o Bastos. Hoje com o Lucas Halter brevemente deixou o time na situação do empate. Mas com bola achei o Botafogo pouco eficiente, pouco efetivo. Agora a oscilação, vai ser difícil brigar assim? Ok. Com atuações como a de hoje, como a do meio da semana, sim. Mas a oscilação ela é mais a realidade do que a exceção, né? Você não vai ver um time jogando 38 rodadas no mesmo nível, você não vai ver um time que não vai ter uma oscilação. Então, eu acho que assim, não pode bater o desespero, sabe? Porque hoje pode não ser o líder mais.
o anormal do futebol brasileiro é um time disparar como o próprio Botafogo fez ano passado. Porque esse é um campeonato de muito perde e ganha. Esse é um campeonato que pegar um time que veio da Série B não quer dizer que você tenha necessariamente a certeza de que vai vencer. Então, assim, eu acho que tem coisas que preocupam, mas eu acho que são coisas que dá para corrigir, são coisas que você, olhando para frente, assim, dá para fazer melhor. É isso, o trabalho ainda é novo, né? Recente, né, doutor Jorge? Exato, então é natural que aconteça isso. É porque o começo foi muito bom, então, e o time respondeu rápido, tanto tá aí a prova na recuperação na Libertadores para dizer isso, mas seria natural acabar oscilando e acho que isso faz parte do trabalho e, como eu falei, continua sendo muito bom. Não é porque aconteceu essa derrota e essa semana em que o time esteve bem abaixo, que acho que você questiona o trabalho dos jogadores, mas o Botafogo tem que encontrar essas soluções, porque eu concordo muito com o que o Léo falou da bola rolando, que ótimo, beleza, tem a bola parada, é muito forte, isso funciona, mas você não pode morrer só abraçado com isso. Então, e essa semana acabou sendo um pouco dessa forma. Até com bola rolando, é até uma pena, a Mari lembrou muito bem, né, do gol com uma falha do Romero no segundo gol, mas dos homens de frente, acho que foi o cara que mais se destacou. Acho que o cara que mais produziu, participou do jogo, teve muita dificuldade em conectar o lado do campo. A Mari lembrou do jogo ser muito por dentro, acho que também porque o Botafogo não conseguiu encontrar Júnior Santos e Luiz Henrique do lado do campo, Tiquinho saindo bastante, e nesse contexto acho que o Romero ainda foi o cara que produziu um pouco mais, e aí no segundo tempo teve uma infelicidade enorme no lance do gol. Desculpa, Mari, o lado não só não produziu com bola, como foi muito vulnerável sem ela. O primeiro gol totalmente... O primeiro gol, por exemplo, em cima dois laterais. E é um cuiabano que tá fazendo uma boa temporada, está sendo peça importante. Nas alternativas que o Botafogo não conseguiu encontrar para essa partida, a gente vê, e volta um pouquinho na temporada passada, que em muitos jogos em que batia o desespero no Botafogo, era só chuveirinho, né? Era só cruzamento. 31 cruzamentos hoje, com só 7 tendo sucesso, só que Figueiredo e Fagundes são zagueiros altos, quase 1,90 m os dois batem. Então, assim, não adiantava, o Botafogo colocava a bola para dentro da área, os dois sempre ganhavam lá em cima. Então, assim, deu para perceber que foi um Botafogo que não conseguiu articular o jogo e aí só usou os lados para o cruzamento. Léo, você falou um pouquinho a respeito desse Botafogo, dessas duas últimas partidas. A gente pegou os números aí só para a gente comparar, então, com um pouquinho daquele começo, que foi um começo muito melhor em rendimento, se é que a gente pode dizer assim. Olha só, a gente pega aí os últimos dois jogos, justamente que o Léo citou, e o jogo de hoje também, né, contra o Furacão e o Criciúma, e tá aí, ó, os números em relação a gols, lógico, menor, finalizações menos, finalizações certas praticamente a metade ali, e números contra, aí a gente tem um aumento nos números, o que é ruim nesse caso, né? Então, 1.5, 16 e 5.0. Mas não é para desesperar, é isso, né? Então, basicamente, é isso que você estava falando, né? Não é porque esses dois jogos... Até porque torcedores calma. Até porque o recorte é pequeno, né? Entendeu? Você está comparando ali 16 jogos com 2 jogos, e de novo, assim, eu acho que como atuação... A do Atlético Paranaense, embora seja ali um confronto de dois candidatos ao título, para mim um confronto direto, me preocupou um pouco mais que o de hoje, porque eu acho que jogar em Criciúma não é fácil. Não é fácil. Quando a Mari lembra que o Palmeiras estava sofrendo lá e vence no final, num jogo em que se uma bola pinga para cá ou para lá podia ter perdido, esse é o tipo de jogo que é difícil de fazer. Então, eu acho que tem que respeitar muito o trabalho do Criciúma como um time que vai ser difícil para muita gente jogar lá. O que é preciso consertar, então, nesse Botafogo? O que vocês veem como o principal ponto que talvez demonstrou como uma deficiência nesses dois jogos onde a oscilação apareceu? Para mim, depender muito da questão da bola parada, porque produziu pouco. Para mim, a gente mostrou a média de finalizações. Foi 8 contra o Atlético e 10 hoje. E às vezes não finalizações realmente perigosas, situações claras. Então acho que é um time que teve dificuldade em encontrar soluções com a bola rolando. E olha que tem muitas alternativas e já mostrou com o Arthur Jorge, jogando com 2 pontas, jogando com gente por dentro, tendo 2 caras mais de área, embora um mais de movimentação sempre. Então acho que é um time que teve dificuldade em mostrar repertório com a bola rolando para criar alternativas mais claras. Para mim, esses foram os pontos mais preocupantes nesses 2 jogos. O pessoal lá de cima tá demais hoje, porque foi bola parada, calma aí que a gente vai buscar número de bola parada. Boa. Então bota aí número de bola parada desse Botafogo, então, já que é um fator aí que acaba sendo determinante para esse Botafogo. Vamos colocar um número aí na tela para o Fã de Esportes também acompanhar junto com a gente. Olha só, total de gols, 18. E aí a gente está falando de metade dos gols do Botafogo, né? Tudo de bola parada. A partir de escanteio foram 7, falta direta 1 e um pênalti.
Lembrando que isso não é um problema, né? Isso você pode qualificar mais a sua criação com bola rolando sem perder essa virtude que decide jogos, é importante. Pergunta pro Palmeiras do Abel Ferreira se é ruim ter um repertório de bola parada forte. Isso ajudou pouco no que o Palmeiras conquistou nos últimos anos. E até a transmissão do Sport TV destacou, né, que o Botafogo hoje é um time que, como vários times europeus, trabalha com um profissional específico de bola parada, que faz parte da comissão do Arthur Jorge, e é super importante ter isso. Isso aí desenrola jogos, decide jogos e você percebe que é um repertório bom de ter, né? No UFC Internacional a gente toda hora falando de Arsenal. Nossa, muito. O Braceford leva todo mundo pro City, pro Arsenal, pro Chelsea. Mas é isso, o quanto é importante. Mas não pode ficar dependente disso, né? Não. Senão, esse é o problema. E outro ponto, o Savarino faz falta nesse time. Muito. Sim. A maneira como ele encontra soluções para o jogo, como ele conecta as peças ali do ataque, da frente, se movimenta muito. É um jogador que faz muita falta, não tá à disposição, faz muita falta nesse Botafogo. Mas é isso, porque ainda assim a gente está falando mais de desempenho, mas de resultado é um empate e uma derrota, né? A gente não está falando necessariamente da equipe que emendou uma sequência de derrotas. Pode ligar um certo alerta por conta do desempenho. Vai demorar muito para tirar a mochilinha pesada da temporada passada. Então, assim, emenda duas performances não tão legais. O torcedor, ele já fala, ele já busca lá o jogador que sentiu ano passado, já vai criticar o Eduardo, por exemplo, que o ano passado foi um dos que caiu de rendimento. Então, ele entra no segundo tempo e não consegue também destravar o jogo para o Botafogo. Mas acho que ainda tem muita coisa para acontecer. O trabalho do Arthur Jorge é muito bom. Se a gente pega o retrospecto que o Botafogo fez na Libertadores com ele, o que conseguiu de resultado com ele, é muito bom. Então, acho que para esses jogadores, o ano passado ele não existe mais, eu acredito que eles já superaram, porque está acontecendo outra coisa com outro treinador, de uma outra maneira, mas o torcedor ele já fica com isso. Você quer um exemplo de que é muito natural oscilar? O que o São Paulo passou as últimas semanas. Exato. São Paulo passou por um momento ali de euforia, um trabalho novo. Sem derrotas, né? O Galo, vou falar o quê? De uma semana que tomou 2 goleadas aí, de um trabalho que vinha de uma empolgação absoluta no começo. E é normal, porque todo trabalho tende à média. Então, assim, se um trabalho está muito fora da curva no começo, em algum momento ele vai tender à regressão à média. Tá? Então, eu acho que é importante a gente trabalhar com isso também, a evitar a euforia inicial e entender que o trabalho vai ter as suas semanas mais difíceis, o time vai ter que trabalhar em algum momento com desfalques. Vai ter que buscar soluções. É normal de trabalho, né? Porque no primeiro momento você corrige o que está errado e eu acho que o Arthur ele foi muito bom e conseguiu fazer isso muito rápido. No mérito que ele tem. E assim, ele bateu cabeça com algumas coisas no começo também. Eu lembro quando ele teve que jogar na altitude na Libertadores, em que ele, na minha visão, errou na estratégia. Foi logo a estreia dele. Foi logo a estreia dele. E assim, são coisas que você aprende também. E esse é um cara que, a vida dele era praticamente o Braga. Sim. Né? Então, assim, você tá vindo para um outro país, para uma outra realidade, para um outro campeonato, que é um campeonato que te dá muito menos respiro. Tem jogos que pro Braga lá, são jogos em que mesmo fora de casa, ele sabe que ele vai ganhar, cara. Né? A pontuação ali do campeonato português, em algum momento você vai começar a olhar os 4 primeiros, e dos quais o Braga faz parte, e lá tem jogo tranquilo. Desgarrando total. Né? Assim, aqui não tem, cara. Botafogo!